Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 11.323 dólares. E hoje nosso objetivo será fazer uma atualização técnica e de sentimento do mercado, com foco especial no movimento incrível que a gente teve no final de semana. O Bitcoin ele conseguiu ultrapassar os 12 mil dólares para logo depois ter um dump aí de mais de 10% em menos de 10 minutos. Então, além de fazer uma análise técnica e de sentimento desse dump, eu também quero passar com vocês um pouco da teoria, né? Afinal, por que esses movimentos tão fortes acontecem no Bitcoin e nas outras criptomoedas? Hoje a nossa análise, além aqui de pegar do semanal no TradingView e em tempos gráficos menores, eu também vou dar uma olhada aqui no TRDR, no Tensor Charts avançado, no Crypto Fear and Greed Index e também vou falar um pouquinho dos mercados globais, tá? O S&P ele fez nova máxima desde a queda que a gente teve aí no Covid e vamos falar um pouquinho do S&P, como ele pode impactar o futuro próximo e até mesmo as próximas semanas e meses do Bitcoin. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Vamos lá, investidores. Começo aqui no gráfico semanal da BitMEX para relembrar vocês que, indiscutivelmente, nós conseguimos fechar o nosso candle semanal acima do ponto mais importante que a gente vinha falando há muitas semanas. Esse ponto era os 10.500 dólares. Por quê? Porque era onde a gente tinha deixado um topo triplo e também era acima da nossa linha de tendência que vinha desde lá dos 20 mil dólares. Então, o preço ter conseguido fechar candles acima, para mim já é um ótimo sinal, tá? Já é um sinal que a gente tem uma boa probabilidade de iniciar uma bull run nas próximas semanas. Porém, esse candle, ele estava fechando assim, de maneira quase perfeita, né? Se ele fechasse ali nos 12, acima dos 11.500, seria um fechamento muito positivo e o que realmente deixaria o mercado, poderia deixar o mercado muito otimista e a gente ter um FOMO para levar o preço para 14, quem sabe até mais. Porém, esse movimento que a gente teve no final de semana e essa queda de 10% acabou transformando esse candle, que eu já disse, é um bom candle, mas acabou transformando esse candle, dando uma pitadinha de incerteza nele, né? Porque reparem, sempre que a gente deixa grandes sombras acima do preço, ele tem dificuldade em continuar subindo, tá? Então, este candle aqui, apesar de ter fechado acima de um ponto muito interessante, ter sido um candle comprador aqui com volume, ele gerou uma incerteza por causa desse último movimento. Correto? Então a gente vai ter que ir para tempos gráficos menores para entender esse movimento e ver onde o Bitcoin precisa se manter acima e onde ele precisa superar para a gente, quem sabe, conseguir superar essa máxima aqui e entrar na nossa bull run, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vejo aqui no semanal é que realmente, tá, os 12 mil dólares é uma zona extremamente importante e é uma zona que o preço acabou de provar pra gente que não vai ser tão fácil se manter lá acima. Então, no semanal, o mais importante aqui, sem dúvidas, é o Bitcoin conseguir ultrapassar os 12 mil dólares de novo e ficar lá, a gente não ter mais movimentos de dump tão expressivos igual a gente teve nesse final de semana. Em compensação, nesse momento, e depois do dump, a gente viu que os 10.500, antiga resistência, se transformou em suporte. O que sim, foi algo extremamente positivo e é algo que no semanal eu vou ficar de olho, tá? Se os 10.500 continuar sendo suporte, é algo extremamente positivo para o Bitcoin. Se o 10.500 não segurar, a gente deve sim ter uma correção um pouco mais forte, que pode levar o preço de novo ali para as casas dos 9.500 dólares. Correto? Então, no semanal, muito importante ultrapassar os 12 mil e se manter lá acima e também o suporte 10.500 segurar. Se eu for aqui para o diário, a gente já pode até traçar um Fibonacci aqui para tentar entender, né, até onde a nossa correção foi. E sim, a correção foi certinho ali, um pouquinho além, né? Mas foi quase ali em 0,5 de Fibonacci, que estava em 10.600 dólares. O preço chegou a beliscar ali os 10.500, né? Então, sem dúvidas, esse para mim é um ponto de suporte muito importante, mas a gente não pode esquecer que toda a consolidação que a gente teve por alguns meses aqui nos 9 mil dólares transformou essa zona num suporte para mim até mais forte que esse dos 10.500, tá?
Então, eu acho extremamente improvável a gente imaginar o Bitcoin perdendo esses 9 mil dólares tão cedo, tá? Eu realmente acho que aqui, se a gente tiver uma correção forte daqui, essa região deve segurar o preço, tá? Obviamente que quando ele estiver caindo, se ele for nessa região, a gente vai analisar para vocês dia a dia. Se eu abaixar aqui um pouco mais o gráfico para 4 horas, a gente pode ver que sim, a gente parou nos 10.500 e uma coisa muito positiva que eu estou conseguindo enxergar aqui, vou até já ir para 1 hora, é que o preço está conseguindo consolidar acima do ponto de controle aqui dessa região. Então, é extremamente importante que o preço continue, para mim, acima dos 11 mil dólares, tá? Se perder os 11 mil dólares, eu espero que a gente vá fazer um novo teste nos 10.500. Em compensação, se o preço ele conseguir ultrapassar essa região de topo que ele deixou hoje, ali próximo dos 11.500, que tem uma confluência interessante aqui de Fibonacci em 0,618 e também de topos que a gente deixou aqui, eu acho que a gente pode, sem dúvidas, ir lá testar novamente o topo, tá? A gente não tem tanta resistência acima dessa região dos 11.500. Então, eu ficaria de olho nessa região aí dos 11.500 e pouco e tal, para ver se o preço conseguir consolidar aqui em cima, é um ótimo sinal que a gente pode ir lá testar o topo novamente, ok? Detalhe importante, investidores. Depois desse dump tão forte, né, acaba que a gente está formando aqui meio que um padrão de continuação da baixa, né? Então, eu também ficaria de olho a esse ponto de controle juntamente com essa linha de tendência, tá? Se perder os 11 mil dólares é problema, porém, se a gente voltar aqui e perder essa região dos 11.100, onde até a gente tem alguns fundos importantes aqui no curto prazo, eu realmente veria aí o Bitcoin com problemas no curto prazo e com uma boa possibilidade da gente configurar aqui essa bearish rising wedge, né, que tende a romper para baixo. Em compensação, se a gente vier aqui agora e romper os 11.500, a gente não só estaria demonstrando essa força passando 0,618, como estaria desconfigurando esse padrão de continuação da baixa. Então, no curto prazo, para mim, o mais importante é esse rompimento aqui dos 11.550 ali, ou desse range aqui. Primeiro, os 11.100 e pouco e os 11.000 para uma confirmação maior de que realmente a gente vai ter mais queda, correto? Olhando aqui o curto prazo, os 5 minutos, eu posso ver que a gente está num ponto importante, né? Olha só, a gente acabou de tentar ter um dump aqui nessa região próxima aos 11.300 e segurou. O que eu ficaria de olho aqui? Eu ficaria de olho se o preço ele vai conseguir voltar aqui, olha só, e romper esse padrãozinho, né, que agora, no curto prazo, é um padrão de continuação da alta, ok? Então, se o preço vier aqui e romper novamente essa região aqui dos 11.430, eu acho que a gente tem uma boa probabilidade de, pelo menos, ir lá testar esse topo acima dos 11.500. Beleza? Então, no curto prazo, atenção aí aos 11.430 e também esse fundinho que a gente fez agora, tá? Eu vou até analisar os indicadores de sentimento para ver se é um fundo importante, mas sem dúvidas, os 11.300 ali é uma região que o Bitcoin precisa cuidar aí no curto prazo para ele não ter problemas de um teste aí mais forte de uma região de suporte maior, que seria mais próximo aqui aos 11.100, 11.200, tá bom? Indo agora já para uma análise de sentimento, eu vou começar aqui analisando os nossos indicadores de posicionamento em sentimento. Vou falar aqui primeiro do Crypto Fear and Greed Index, que continua em ganância, né? Esse é um dos fatores que ainda me deixa um pouco preocupado e faz eu acreditar que a correção do Bitcoin pode não ter terminado, tá? Depois de uma queda daquela ali de mais de 10%, o ideal seria a gente ver esse indicador caindo aqui de uns 80 e voltando para um neutro, talvez, né? Não é o que aconteceu. A gente continuou em ganância, caiu só 5 pontos. E para mim, a próxima atualização dele, que vai ser em 2 horas, é bastante importante, tá? Até porque o nosso outro indicador de ganância e medo, que é aqui do Bitcoin Tools, ele já caiu mais. Então, se a gente tiver uma confluência, esse indicador aqui caindo mais, pode ser algo positivo. No momento, eu ainda encaro esse valor de ganância depois de uma queda aqui que claramente gerou medo no mercado, né, como algo negativo, tá? Não acho esse um indicador positivo e não é um indicador que me permite pensar em acumular Bitcoin neste momento, correto? Continuando aqui nos indicadores de sentimento e falando aqui primeiramente do funding.
O funding, ele também não conseguiu ainda ficar vermelho, tá? O ideal, quando a gente quer ver uma correção que terminou, é que a gente veja o funding vermelho. Por quê? Porque aí isso estaria nos mostrando que o mercado já corrigiu e agora a gente tem uma oferta muito grande, está todo mundo tentando vender. E quando está todo mundo tentando vender, é quando você deve tentar comprar, correto? Então, o funding aqui, ele ainda não me mostra isso, pelo contrário, tá? Ele estava bem elevado, né, lá nos topos, ele caiu aqui, voltou a subir acima de 0.01 e agora está em 0.01 de novo, tá? O que não é algo bearish, igual seria o nosso Crypto Fear and Greed Index, mas é algo aí no mínimo neutro, tá? Para realmente pensar em acumular, o ideal é a gente enxergar aqui vermelho e uma oferta muito grande, correto? Continuando agora falando um pouco do TRDR e do dump que a gente teve, né? Vamos falar um pouco do dump aqui. Para isso eu tô aqui no TRDR utilizando o gráfico da BitMEX, tá bom? Para mostrar para vocês que esse dump em 10 minutos, né, a gente teve primeiramente nos primeiros 5 minutos mais de 50 milhões de liquidação e lá quando a gente foi testar os 10.500, mais 90 milhões. Ou seja, mais de 140 milhões em liquidação em 10 minutos, investidores. E por que isso acontece, né? Lembra que eu vinha falando com vocês que tinham muitas pessoas em long? Então, é justamente por isso. Quando as instituições percebem que há uma grande demanda pelo Bitcoin e que está todo mundo apostando na alta, faz sentido para elas mandarem o mercado para o outro lado para captarem a liquidez dessas pessoas. E a gente tem essa liquidez sendo captada, né? 140 milhões em liquidação e uma queda no Open Interest de 750 para 640, ou seja, mais 110 milhões de queda no Open Interest. Isso sim é um sinal que as instituições acumularam, tá? Isso, na teoria, é um bom sinal para essa queda aqui. E talvez por isso a gente esteja aqui realmente dando esse respiro, né? Se a gente for traçar o nosso Fibonacci, a gente vê que a gente já bateu ali acima de 0,5 de Fibonacci. E uma confirmação maior, né, seria a gente romper ali o 0,618. Isso seria algo positivo, mas, como eu disse para vocês, como os indicadores de sentimento ainda não mandam a gente acumular, eu acho que essa liquidação aqui pode estar gerando somente essa correção para a gente continuar a queda, ok? Eu não pensaria em acumular nesse momento. Vamos lá. O Bitcoin, ele parece que está continuando a cair, né? Olha só, a gente perdeu os 11.300, né? E a gente está tendo mais liquidação e mais queda no Open Interest. Detalhe, a gente não tem uma queda tão forte assim do Open Interest, né, pra gente pensar aí em realmente fazer uma entrada. O ideal, vocês lembram como que é? É a gente ter bastante liquidação, bastante queda no Open Interest e um candle mostrando pra gente um price action bullish. Eu acho que isso até pode acontecer, né, nos próximos minutos, mas no momento ainda não me dá um sinal aqui de compra indiscutível no Bitcoin, correto? Vamos ver aí como que a gente vai se comportar nesse suporte nos 11.300, que sem dúvidas é um suporte importante aí, correto? Por fim, investidores, falando um pouquinho aqui do S&P, que por incrível que pareça renovou a máxima desde a queda do coronavírus e está numa tendência de alta muito clara, né? As 3 médias verdes apontando para cima. Eu acredito que é um consenso, né, investidores, que essa subida ela está sendo bastante irracional e não está sendo uma subida com os fundamentos do mercado apontando para ela, né? É uma subida muito mais artificial propiciada pelo Fed. Isso é um consenso, né? O que não é um consenso é até onde, até quando o mercado vai continuar subindo de maneira irracional, né? Eu vejo aqui que, tecnicamente falando, a gente está superando a máxima e enquanto o mercado não vier aqui e perder essa região aqui dos 390, ele continua numa tendência de alta muito forte e não há motivos para se preocupar, até porque a gente sabe, né, o Bitcoin ainda continua correlacionado com o S&P. Porém, se a gente vier aqui e perder esse grande suporte que a gente tem em 3.190, eu acredito que a gente possa sim ter uma reversão do preço. E o que vocês acham? Vocês acham que o Fed vai renovar as máximas antes de
ter realmente uma correção, afinal, se ele subir mais 3%, ele vai estar no all-time high. Incrível, né? Continuando aqui no Bitcoin, que sim, né? Continuou a queda aí e dando um último motivo, assim, de incerteza e por que eu ainda estou um pouco preocupado com o preço. O Long Short Ratio, que é um indicador que mostra pra gente o número de pessoas compradas pelo número de pessoas vendidas, ainda continua muito elevado, tá? Tá bom, ele estava na máxima, né, antes do dump, como vocês podem ver ali, acima de 2.1, ou seja, para cada short tinha 2.1 longs, e mesmo depois de todo esse dump, vocês podem ver que a gente continua em um valor extremamente elevado. Hoje mesmo a gente estava acima de 2 novamente, e agora, mesmo com essa queda, a gente está em 1.77. Ou seja, o Long Short Ratio continua apontando para a gente que uma correção mais forte pode acontecer, ok? Então, investidores, a análise de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço.